Hoje eu vou ocupar a tribuna na condição de representante do Estado de Santa Catarina. E além de pedir a atenção de todos, peço especialmente a atenção e, se possível, a solidariedade do senador Jorge Seife. Entre segunda-feira e hoje, foi pespegado um golpe de esperteza contra uma cláusula pétrea da Constituição, a federação. O Estado de Santa Catarina, o Estado do Pará também, com o mesmo número, merecem, pelo censo de 2022, ter a sua bancada federal elevada em 4 vagas. Se fosse fazer a estatística de hoje, seriam 5 em Santa Catarina, porque o Estado está sendo objeto de uma forte migração interna e externa também. Isso até nos orgulha, mas isto tem uma implicação federativa. A federação é uma das cláusulas, não só constitucionais, mas pétreas. Nenhum de nós pode aprovar um texto de emenda constitucional mudando a condição de federação para o Brasil, com estados autônomos e com o Distrito Federal. E o que se viu nos últimos 3 dias, e quero dizer que me dirijo ao presidente da casa, foi um exercício de esperteza. Olha bem, eu estou usando isso aqui na tribuna e assumo a responsabilidade pelo que eu digo. Em outubro de 2023, o Supremo Tribunal Federal decidiu estabelecer, através de uma resolução, que o Congresso deveria legislar sobre a representação dos estados através de lei complementar, modificando a lei complementar. Mas é uma lei complementar que deriva da Constituição e não pode agredir a um princípio pétreo. Não é apenas uma lei complementar. A lei complementar, nós sabemos o que aconteceu. Na Câmara, sob forte influência do presidente da Câmara, não é uma crítica, é uma constatação, cujo Estado perderia o número de representantes em função do censo, a Câmara aprovou a solução de aumentar o número de deputados em vez de redistribuir as vagas. E aqui no Senado, com a forte influência do senador Davi Alcolumbre, ele foi ali para votar. Ou vocês não lembram disso? Deixou o senador Nelsinho Trade aqui presidindo para votar. O voto dele apareceu ali, numa demonstração cabal de que ele não estava presidindo a sessão, ele estava influenciando a sessão. E foram obtidos os votos necessários para estabelecer a maioria absoluta e, com isto, manter o que tinha sido decidido na Câmara. Isso foi no final de junho, que era o prazo datado pelo Supremo. O presidente da República, contudo, no dia 17 de julho, vetou. E, com isto, o prazo inicialmente previsto pelo Supremo deixou de ser cumprido, 30 de junho. E, finalmente, hoje, dia 1º de outubro, nós chegamos a 3 dias do princípio da anualidade, previsto pelo artigo 16. Senador Fernando Eire, eu peço desculpa. Só pela ordem, presidente Geralda de cujo Paula. texto foi escrito por mim e pelo senador da nossa querida Bahia, Josafá Marinho, corrigindo uma falha que havia no antigo artigo 16 da Constituição. A redação atual é da década de 90, quando eu tive a honra de exercer o meu primeiro mandato de senador. Ora, o direito à redistribuição, independente até da resolução do Supremo ou da decisão inacabada do Legislativo, foi estabelecido pelo censo. Pelo censo demográfico, que não foi feito em 2020, foi feito em 2022 pelas razões que nós conhecemos. Covid. Ora, isto está se constituindo uma fraude contra um princípio constitucional que está encarnado numa cláusula pétrea. Não é um princípio constitucional qualquer. É uma das nossas cláusulas pétreas. Aquelas que têm a força, não só de uma pedra, mas de um aço inoxidável, forte e inabalável. Portanto, não pode esse conjunto de omissões driblar a Constituição e fraudar a representação federativa. Eu quero aqui conclamar, senador Jorge Seife, o governador do Estado, a Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina, a nossa bancada, o nosso fórum parlamentar, para, se possível, irmanados,
com aqueles que pensam como nós, que têm o mesmo interesse legítimo de cumprir a Constituição e ter a representatividade devida, a ir contra esta decisão do Supremo tomada ontem, que por 11 votos a 0 conformou-se com o drible, com a meia-lua. Ora vejam, vou repetir, é princípio pétreo federação. A representação das entidades da federação na Câmara dos Deputados deriva do censo demográfico, que foi que é a única regra escrita. É lei complementar, mas é a regra que está escrita. O censo demográfico confere ao Estado de Santa Catarina o direito de ter 20 deputados federais. O censo. Hoje teria 21, porque este processo migratório cresce. E nós vamos ficar aqui quietos. Eu não estou dizendo que o Supremo decidiu erradamente, mas decidiu com absoluta miopia. Vence. Realmente a Câmara, o Congresso não decidiu. Deveria ter decidido, mas o veto do presidente interrompeu. Sim, e daí? Quer dizer, a falta de a não submissão ao plenário para apreciação do veto do Congresso é responsabilidade do presidente da Casa, que atendendo talvez a um desejo, e aqui vou adiante, agora eu vou me arriscar, querendo fazer as pazes com o presidente da Câmara, não marcou nenhuma sessão do Congresso, desde o dia 17 de julho até setembro, até o dia 30 de setembro, até o dia 1º de outubro, e por isso o Estado vai ficar subrepresentado até 2030. Então é contra este equívoco, este drible. Eu ainda não quero dizer que seja de má fé, mas de boa fé não foi. Porque, como se pergunta em latim, quid prodest? A quem beneficia esse esquecimento? Ou, como diria o saudoso Leonel Brizola, a que interesses nós estamos servindo com este atraso? E o próprio presidente manda um ofício para o Supremo Tribunal Federal pedindo providências. Na segunda-feira passada. Então, cá para nós. Nós podemos até perder, mas nós vamos entrar no Supremo Tribunal Federal com um embargo e com os recursos possíveis para mostrar esse escândalo. Isto é um escândalo que afronta um princípio federativo. Qual é o princípio da federação? Nós não somos departamentos do governo federal. Nós somos estados federados, que têm aqui a representação igualitária. 3 senadores por estado. E lá, proporcional à sua população. Sem o radicalismo, aí para terminar, sem o radicalismo americano, em que nos inspiramos, onde existem 8 estados federados, senador Plínio, senadora Zenaide, senador Seif e senador Isalci, 8 estados federados nos Estados Unidos só tem um deputado federal, que lá se chama representativo. Só tem 1 e 2 senadores. Enquanto que a Califórnia tem 52 deputados federais e 2 senadores. É assim que eles distribuem as 435 vagas, sem mudar as vagas. Mas, repito, 8 estados têm mais senadores do que deputados, por causa da sua população. Então, nós não vamos aceitar que por um truque, olha, eu não consegui cumprir a sua resolução. Então a resolução não vale mais. Está certo. Eu acho que o Senado, o Supremo, não errou, mas permitiu que o erro acontecesse. Porque com esta decisão, ele homologou um drible. Um drible. E digo mais, como é um drible, há uma cláusula pétrea da Constituição, ele tem precedência até sobre o artigo 16. Ele não mexe com o processo eleitoral. O artigo 16 é sobre as regras eleitorais. Esta não é uma questão de regra eleitoral. Esta é de regra de representatividade dos Estados Federados. Por isso nós vamos lutar. Se perdermos, vamos escancarar esse escândalo, que pelo menos vai servir para que não se repita. E se vencermos, estará vencendo o direito, a razão e a justiça. Queria uma parte do senhor, senador Esperidião? O senhor tem o direito, não sei se o nosso querido senador Chico, mas o senhor tem o direito a uma parte, obrigado. O senhor faz parte da causa. Senhor presidente, primeiramente, eu quero, é difícil complementar Esperidião a mim, com a capacidade, talento e competência desse grande catarinense, que honra o Senado da República. Mas, primeiramente, esclarecer à população brasileira que são 2 temas. O primeiro é a redivisão de vagas por estado pelo censo. É o que nós estamos discutindo aqui. Outra coisa, é o que eu não concordo, que foi o aumento de vagas de deputados. Que isso fique claríssimo. O que o senador Esperidião a mim está aqui debatendo, requerendo, exigindo e
protestando é sobre as vagas referentes ao censo que foi feito e que mostra que Santa Catarina cresceu em população e, portanto, merece 5 vagas a mais. Fazer um pequeno histórico para buscar complementar o que a mim já falou. O Tribunal Supremo das vagas de deputados, apesar de reconhecer, e isso eu acho que é o mais grave, apesar de reconhecer que o quadro atual, senador Amin, está defasado desde 93, não é de agora. Nós já estávamos com defasagem em vários estados, estamos falando de 1993. E não reflete mais a realidade populacional do Brasil. Ou seja, hoje o Congresso Nacional está superrepresentando alguns estados e subrepresentando outros, o qual inclui Pará e Santa Catarina. E essa discussão foi provocada pela Procuradoria do Estado do Pará, e quero parabenizá-los por isso, que corretamente, senhor presidente, buscou corrigir essa omissão legislativa. E a Constituição, a mim falou e eu repito, a Constituição, Plínio Valério, é clara, a representação deve ser... Mas o Congresso ficou inerte, propositalmente. Eu não vou ter, né, o zelo de Amin, até pela sua experiência, eu me permito ousar. E o Congresso ficou inerte, propositalmente, e o Supremo agora empurra a solução para a próxima década, simplesmente esquecendo que os estados são prejudicados economicamente, com voz do parlamento, com leis, com tudo que um parlamentar significa para o parlamento. Senador... E, lógico, o Pará teria direito a 4 novas cadeiras, Santa Catarina 5. E Amazonas também. E o Amazonas 2. E adiar essa redistribuição, presidente, significa manter nossos estados subrepresentados por mais um ciclo eleitoral que é inaceitável, com menos voz política e menos influência. Para finalizar, com todo respeito, segurança jurídica não pode ser desculpa para perpetuar desigualdades. Lembrando que esse tema... Insegurança é manter um parlamento desatualizado por mais 5 anos. É urgente que o Congresso conclua a regulamentação sim, mas derrube o veto e nós não só conclamamos a mim, Santa Catarina, mas todos os estados que estão subrepresentados podemos fazer uma única representação e irmos no Supremo Tribunal Federal requerer o que é justo, o que é honesto e o que é correto frente à Constituição Federal que todos nós prezamos. Muito obrigado. Presidente, como o tema é muito relevante, isso é um tema federativo. Em 30 segundos. Quero deixar apenas bem claro que eu e Vossa Excelência votamos para não aumentar o número de 513 para 531. Nós queremos que se aplique a redistribuição das 513 vagas de acordo com o censo demográfico. E é isso que está sendo barrigado para 2030. Mas o senador Plínio Valério não só tem o direito, como tem a obrigação de nos conceder uma parte para falar sobre esse assunto. Mais por obrigação, porque eu não tenho nada a acrescentar ao discurso dos dois. Eu só tenho que dizer o prazer de estar irmanado, mais uma vez, com o meu guru, com o senador Amin, agora com o companheiro Seif, nessa empreitada contra essa barrigada. Contem comigo, contem com o Amazonas, nós estamos prejudicados desde esse tempo também, subrepresentado. O maior estado da federação, o maior estado da federação agora também tem direito a 2 vagas e está sendo respeitado. É um prazer, está irmanado, viu? Nós estamos nessa de novo, meu companheiro Amin e companheiro Seif, e a companheira Zenaide também, que é o Rio Grande do Norte, né, Zenaide? Também. Estamos juntos. Estamos juntos, senadora Zenaide, como sempre estivemos no coração. E quero dizer ao senador Plínio Valério que é muito sintomático que nos últimos 15 dias 2 grandes causas nos irmanaram mais ainda. Primeiro, a fraude do televisionamento, tanto em Humaitá quanto em Manitoré. Uma produção cinematográfica imitando Apocalipse Sinal e agora, neste caso, de um drible, para não usar outra expressão, à Constituição Federal. Muito obrigado. Senador Esperidião Amin, Vossa Excelência trabalha a discussão clara e transparente como uma janela sem vidros, essa questão onde é bom e é bem da verdade dizer que a decisão cautelar do ministro Fux, né, o Pleno acatou. Né? Então, obviamente, essa decisão cautelar, ela vai refrear exatamente para 2026 já a nova composição de acordo com o que foi aprovado na Câmara dos Deputados. E aqui, na verdade, nós temos, e até para conhecimento da população brasileira, a partir de 2030 deverão ser acrescidos aos atuais deputados federais, que vai refletir também nas assembleias legislativas, mais 2 deputados federais para o Amazonas, consequentemente mais 6 deputados estaduais. Para o Mato Grosso, mais 2 deputados federais e mais 6 deputados estaduais. Para o Rio Grande do Norte, mais 2 deputados federais
e mais 6 deputados estaduais. Para o Pará, mais 4 deputados federais e mais 4 deputados estaduais. Santa Catarina, da mesma forma, mais 4 deputados federais, como foi dito aqui pelo senador Espiridião Amin, e mais 4 deputados estaduais. Ceará, mais 1 deputado federal, mais 1 deputado estadual. Goiás, mais 1 deputado federal, mais 1 deputado estadual. Minas Gerais, mais 1 deputado federal, mais 1 deputado estadual. E Paraná, mais 1 deputado federal e mais 1 deputado estadual. Portanto, essa discussão que foi apresentada aqui pelo senador Espiridião Amin, ela tem a sua procedência. No entanto, é bom que fique bem claro que a decisão cautelar do ministro Fux, com o apoio do Pleno, apoio integral do Pleno, dos seus ministros do STF, que, na verdade, determinou que essa composição vigorará a partir de 2030. Portanto, é o tempo do homem e o tempo de Deus. O tempo é o senhor da razão. Espera mais 5 anos para que possa vigorar essa nova alteração na composição dos deputados federais e estaduais desse estado a que me referi. Continuando o pequeno expediente, passo a palavra à senadora Zenaide Maia, essa guerreira do Rio Grande do Norte, que está pavimentando o seu caminho para 2026, se Deus quiser. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, colegas senadoras, colegas senadores, a todos que estão nos assistindo, tanto pela Rádio Senado, TV Senado e Agência Senado, eu quero falar aqui sobre o Outubro Rosa, que estamos iniciando hoje. O sonho de cada mulher brasileira é não precisar de um Outubro Rosa. Isso queria dizer que a gente já estavam todas tendo acesso às mamografias, a todos os exames necessários, sem precisar de um mês para dar visibilidade. Mas, gente, o Outubro Rosa não é apenas uma campanha simbólica, é um chamado à vida. E hoje nós podemos afirmar: câncer de mama não é uma sentença de morte. Quando existe informação, diagnóstico precoce e tratamento sem demora. Mas a realidade ainda é muito dura. O câncer de mama é, infelizmente, a maior causa de morte por câncer entre as mulheres brasileiras. E o câncer de colo do útero também segue entre os que mais matam, atingindo com mais força mulheres pobres, pretas e do interior, justamente as que enfrentam mais dificuldades para ter acesso a exames preventivos. Os dados mostram que o Brasil registra, em média, mais de 73 mil novos casos de câncer de mama por ano. É importante destacar que o SUS realizou em 2024 cerca de 4 milhões de mamografias e 376 mil exames diagnósticos, mas isso ainda não é suficiente. Muitas mulheres, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, continuam sem acesso adequado aos exames preventivos. Dados oficiais apontam que quase 1/4 das mulheres brasileiras entre 50 e 69 anos nunca fez uma mamografia, mesmo sendo exatamente essa faixa etária prioritária para o rastreamento. Isso significa que milhares de vidas, correm risco desnecessariamente pela falta de acesso a um exame que pode salvar essa vida. E mesmo quando o câncer é diagnosticado cedo, ainda enfrentamos o drama da espera, o tempo médio entre a detecção e o início do tratamento pelo SUS pode ultrapassar até 140 dias, muito acima do que a lei determina. Cada dia perdido aumenta o risco de complicações, torna os tratamentos mais agressivos e compromete a chance de cura. Diante desse cenário, não basta iluminar monumentos de rosa ou distribuir laços. É preciso garantir orçamento público destinado à saúde da mulher. Fortalecer a rede de atenção oncológica, descentralizar equipamentos para o interior, reduzir os prazos entre diagnóstico e tratamento e investir em campanhas educativas que alcancem todas as comunidades. Prevenção e diagnóstico precoce não pode ser privilégio. Precisa ser um direito de todas. Como médica e senadora,
Reafirmo o meu compromisso de lutar por políticas públicas que assegure que nenhuma mulher seja deixada para trás. Cada mamografia feita em tempo, cada tratamento iniciado sem demora é uma vida salva, uma família preservada e uma vitória da saúde pública. O Outubro Rosa é, acima de tudo, um pacto pela vida. Vamos seguir firmes nessa luta, porque cuidar da saúde da mulher é cuidar da saúde de, no mínimo, mais da metade da população brasileira. Queria dizer aqui o seguinte: ter um diagnóstico de câncer não é uma sentença de morte. Agora, a gente saber que ainda tem mulheres que andam 200, 300 quilômetros para fazer uma mamografia safe, é assustador, porque é uma mãe de família, uma avó, que morre por isso, morre de morte evitável. Então, leis a gente já tem. Precisamos colocar, sim, a saúde da mulher no orçamento desse país. Não adianta aprovarmos leis, porque a lei diz que em 30 dias já tem que iniciar o tratamento. Aí elas levam meses. E quando vão se tratar, muitas vezes não tem mais cura, dependendo do tipo histológico de tumor. E nós devemos, essa casa deve a mais de 50% da população brasileira, que somos nós mulheres, que elas sejam incluídas no orçamento desse país. Muito obrigada, senhor presidente. Senadora Zenaide Maia, Vossa Excelência, como médica, que tem essa sensibilidade fática da importância para essas campanhas, esse Outubro Rosa, que é um movimento internacional que busca conscientizar sobre o câncer de mama e, por tabela, como bem disse aqui Vossa Excelência, o câncer também do colo do útero, que tem uma ocorrência também enorme e só cresce no mundo. Vossa Excelência esclarece exatamente para a opinião pública brasileira esse início de outubro, dia 1º de outubro, quando inicia essa campanha do Outubro Rosa. E tenho certeza que os objetivos, a importância do programa e os eventos e as campanhas são esclarecedores para evitar, na verdade, o mal maior. Eu tive a oportunidade, senhora senadora Zenaide Maia, de ir na nossa capital, através da prefeitura do município, destinar 10 milhões das minhas emendas para que a prefeitura contratasse 2 unidades móvel que chama Saúde da Mulher, para tratar exclusivamente exames de câncer de mama e do colo do útero. E tem tido um alcance enorme, num processo de sucção natural de muitas mulheres do interior do nosso estado, Amazônia, dificuldade de assistência, que buscam esses serviços na Prefeitura de Boa Vista através dessa nossa emenda e desse nosso programa, né, Saúde da Mulher. Porque, obviamente, são duas situações extremamente recorrentes e que outros estados, outros municípios deveriam realmente copiar para facilitar nesse processo de capilaridade exatamente a atenção às mulheres que não têm acesso a esses exames que são fundamentais para que possam evitar, até em último estágio, a morte. Senhor presidente, interrompendo, que não é o caso, mas dizer o seguinte: mulheres desse país, elas estão morrendo de morte evitável por falta de uma decisão política de colocar a saúde dessas mulheres no orçamento desse país. Muito bem, senadora Zenaide. Esse é um tema que afeta mais de 50% da população brasileira, que é composta de mulheres. Portanto, concordo com Vossa Excelência quando deveria realmente ser uma questão de Estado e não de governo. Continuando o pequeno expediente, pela ordem dos oradores inscritos, passo a palavra ao senador Fernando Dueire. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Vossa Excelência, que é do MDB de Pernambuco. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, antes de falar o objeto hoje de minha presença à tribuna, eu gostaria de prestar solidariedade ao senador Espiridião Amin, que de maneira oportuna trouxe aqui ao plenário desta casa, a este púlpito, uma matéria relevante. De fato, nós não podemos estar mudando regras ao sabor da ocasião. O Brasil precisa cada dia mais ser um país previsível. Ele precisa que as regras sejam cumpridas. E não pode ser que, por um movimento
de interesse ou desinteresse de terceiros, nós possamos terminar mudando regras. Quero também me congratular e me associar à fala da senadora Zenaide Maia. É extremamente correto o que foi aqui posto e nós temos uma dívida. E essa dívida precisa ser quitada, e para ser quitada é preciso que nós estejamos reiterando esse assunto aqui nas sessões da Casa Alta da República. Minha palavra, senhor presidente, é sempre uma alegria usar essa tribuna, tendo o senhor como presidente, é para enaltecer um projeto de lei complementar, número 185, de 2024, que regulamenta a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias, conforme previsto no parágrafo 10 do artigo 198 da Constituição Federal. Aprovamos o texto na Comissão de Assuntos Sociais no dia de hoje, faltando apenas o plenário para a conquista desse direito da categoria. Trata-se de uma iniciativa de extrema relevância que reconhece o valor e a dedicação desses profissionais, verdadeiros protagonistas na promoção da saúde pública e na prevenção de doenças que impactam diretamente a vida das comunidades. Ao regulamentar a aposentadoria especial, este projeto assegura justiça e proteção social a quem, diariamente, enfrenta condições de trabalho que exigem esforço físico, exposições a riscos e dedicação integral à população. Estamos falando de aproximadamente 400 mil profissionais em todo o país. Só no meu estado, o estado de Pernambuco, são 24 mil. O PLP 185 de 2024 não apenas cumpre o mandato constitucional, mas também valoriza os profissionais que estão na linha de frente da saúde básica, reforçando o compromisso do Estado com a proteção e o respeito aos trabalhadores essenciais à vida e ao bem-estar de todos os brasileiros. No dia a dia, nos momentos mais agudos, nós contamos com esse exército civil que está pleno e diuturnamente, de forma com a capilaridade extraordinária em todos os locais do país, nas comunidades, fazendo um trabalho essencial para a população brasileira. Portanto, senhor presidente, com profundo reconhecimento e apoio, defendo a aprovação desse projeto, que estará vindo para este plenário, certo de que ele representa um avanço significativo na valorização de quem cuida da saúde das comunidades. É isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado, presidente, senador Chico Rodrigues. Parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento nesse tema, que é recorrente também, e muito recorrente, justo, que regulamenta a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Senador Fernando Dueire, Vossa Excelência usou um termo aqui que eu gostaria até de me alinhar com esse termo, quando Vossa Excelência diz que é um exército civil a serviço da população brasileira. São mais de 400 mil agentes que não tinham ainda esse direito da aposentadoria especial. Isso chama-se justiça e reconhecimento por parte do Senado da República. Parabéns, Vossa Excelência, pelo pronunciamento, e o farei também, nessa mesma linha, quando deixar aqui a presidência dessa sessão. Parabéns. Como o próximo orador inscrito, passa a palavra ao senador Jorge Seife. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senador Jorge Seife, ilustre senador do PL de Santa Catarina. Projeto lá. Senhor presidente, agradeço a sua gentileza habitual de nos dar a oportunidade de fala. E nós temos hoje 3 assuntos, né? O primeiro de interesse nacional, que é a saúde das nossas mulheres. Mulheres hoje que compõem a maioria da população brasileira e que faço coro com a senadora Zenaide Maia de que realmente nós precisamos dar condições, especialmente as mulheres que moram no interior, lugares longínquos, lugares isolados, rincões de todo o Brasil, a cuidarem da sua saúde por uma doença que, se tratada a tempo, em seu início, é simples de cura,
é simples de resolução, não tem dificuldade, a tecnologia, os medicamentos, os tratamentos estão disponíveis, no entanto, acaba escalando, virando um problema gravíssimo, inclusive levando mulheres à mutilação num estado muito ruim e, ainda pior, levando mulheres, mães, familiares nossas à morte, se não for tratada a tempo devido às complicações que essa doença terrível, que hoje já mata milhares de mulheres brasileiras e precisa ser tratada. Hoje eu vim devidamente ornamentado, de camisa rosa, de gravata rosa, para homenagear as mulheres e fazer esse alerta a todas as mulheres do Brasil. Cuidem-se, procurem prefeitura, procurem posto de saúde, procurem seus representantes, não deixem para depois, não posterguem o tratamento da sua saúde, porque a sua vida é muito importante para o Brasil, especialmente para o seu marido, para os seus filhos. Não abra mão da sua vida. Procure tratamento. Tem autoexame, hoje é amplamente ensinado, redes sociais, na internet, pelos médicos, pelo SUS. Então, eu faço esse apelo às mulheres de todo o Brasil para que cuidem da sua saúde. Vocês são muito importantes para o nosso Brasil e para nossas famílias. Presidente, além desse alerta, eu preciso falar de duas coisas. Uma muito boa e uma que eu preciso realmente fazer aqui o meu devido protesto, né? Nos últimos dias, senhor presidente, senador Alan Rick, do nosso querido Acre, estou esperando o convite para comer um churrasco lá, mas está difícil. O homem está igual o Lula, promete picanha e não entrega, mas tudo bem. Nos últimos dias, voltaram ao centro do debate nacional ações que buscam reinterpretar e restringir a lei de aplicação de impeachment ao Supremo Tribunal Federal, a ministro Supremo. E, senhor presidente, de forma muito direta, eu quero dizer a todas as senhoras e senhores que nós estamos diante de uma manobra interpretativa com claro objetivo de blindar autoridades que deveriam estar igualmente submetidas à Constituição. Presidente, esses dias, e é gozado isso, é irônico, esses dias esse Senado Federal, né, rejeitou uma proposta chamada, uns chamavam de PEC da blindagem, outros chamavam PEC das prerrogativas. No entanto, o Brasil se mobilizou, o Senado se mobilizou e nós rejeitamos porque haviam sim exageros. Mas vejam, dias depois, não espero nem esfriar o tema, dias depois nós temos agora um novo embate social, uma nova proposta legislativa. E a Constituição, presidente, é cristalina sobre o tema. Não há trechos obscuros. Quem lê a Constituição, se você não conhece os princípios de legalidade para iniciar um processo de impeachment, o texto é muito claro, é muito transparente, é muito cristalino. Não há passagem de difícil compreensão. Os artigos que prevêem impeachment de ministros são autoexplicativos e foram desenhados exatamente para permitir a responsabilização em caso de abuso, a caso de crime de responsabilidade ou grave violação constitucional. E o que nós estamos presenciando, senhor presidente, senador Chico Rodrigues, não é um debate jurídico legítimo, mas uma tentativa de criar barreiras políticas e regimentais para impedir que o Senado exerça suas prerrogativas constitucionais, que infelizmente já não exerce. E isso, presidente, ocorre justamente no momento que, pela primeira vez desde a redemocratização do Brasil, desde a República Nova, o número de senadores dispostos a enfrentar os abusos do Supremo chegou a um patamar histórico. 41 senadores assinaram a última proposição de afastamento do ministro Alexandre de Moraes, um marco que revela a crescente insatisfação do Parlamento, especificamente do Senado, com os constantes atropelos constitucionais, regimentais, comportamentais, vindos da mais alta corte do país. E com a aproximação das eleições de 2026, Alan Rick, é natural que essa insatisfação aumente, porque eles também não param do lado de lá da Praça dos Três Poderes. E o povo está atento. As pesquisas estão aí mostrando a reprovação, mostrando a desconfiança, mostrando a insatisfação, não somente desse Senado, mas dos brasileiros que não confiam nas decisões da nossa Suprema Corte, na sua imensa maioria. E isso é gravíssimo. O Brasil tem instituições, são respeitáveis, mas alguns de seus membros não têm respeitado e honrado essas instituições. E os senadores, senhor presidente, estão atentos. A balança dos poderes precisa voltar ao equilíbrio. Em recente entrevista, o excelentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso afirmou, abro aspas, você pede impeachment em casos graves de corrupção ou em casos graves de violação da Constituição e classificou como irrazoável
o uso do impeachment por mera divergência de opinião. Fecho aspas, CNN Brasil. Eu concordo com o ministro. Impeachment não é ferramenta para perseguição ideológica nem retaliações políticas. Agora, a Corte não deveria ser ideológica. A Corte não deveria ter lado. A Corte deveria respeitar a Constituição. Não pode ter uma Constituição na cabeça de cada um dos componentes da Suprema Corte brasileira, como nós temos visto. Agora, o Instituto do Impeachment não é um instituto ornamental. Não está lá para bonito. Ele tem serventia, que é o pesos e contrapesos, formado originalmente lá atrás, na Inglaterra, quando falou-se e criou-se a democracia. Se até o ministro do Supremo reconhece que em casos graves o impeachment é cabível, então não há justificativa, senhor presidente, para reinterpretar a lei e limitar seu alcance, justamente quando surgem denúncias sérias contra ministros. Está aí Eduardo Tagliaferro, vão atrás disso para vocês entenderem do que eu falo. Aliás, o próprio ministro Barroso reconheceu que a lei do impeachment é antiga e precisa ser modernizada. E eu digo, vamos modernizar. Agora, não para blindar membros da Suprema Corte. A atualização legislativa é bem-vinda, a lei é viva, precisa ser reescrita, precisa ser aprimorada em todas as democracias do mundo. Agora, quando visa dar clareza, segurança jurídica é rito adequado, não blindagem. Mas não aceitaremos, senhor presidente, sob qualquer pretexto de modernização, que se crie uma muralha protetora para tornar intocáveis ministros que já ultrapassam reiteradamente os limites constitucionais que, aliás, deveriam proteger. Senhoras e senhores, o que está em jogo aqui não é um embate entre Senado e Supremo. Essa é a última alternativa. Ninguém quer usar esse instituto, apesar de hoje sabermos que é tão necessário para o retorno da democracia real e verdadeira. O que está em jogo é o equilíbrio entre poderes, pilar fundamental das democracias saudáveis. A tentativa de restringir, senhor presidente, via interpretativa, um instrumento constitucional legítimo como o impeachment, fragiliza pesos e contrapesos, submete o parlamento eleito à vontade de uma minoria togada e cria um perigoso ambiente de supremacia de poder que não está previsto em nossa Carta Magna. Peço mais um minuto para o senador Chico Rodrigues para finalizar minha fala. Humberto, obrigado. Sim, senhor. O Senado não pode se omitir, senhor presidente. O Senado não pode permitir que prerrogativas constitucionais sejam usurpadas por interpretações convenientes e o Senado deve cumprir o seu papel histórico de freio institucional, guardião do equilíbrio e liberdade do povo brasileiro. Concluo dizendo, nenhuma instituição está acima da Constituição. Ninguém, por mais alto que ocupe um cargo, pode se colocar como juiz sem controle, sem limite e sem responsabilidade. Ou a Constituição vale para todos, ou ela não vale para ninguém. Senhor presidente, eu queria, se o senhor tiver, como nós não temos mais senadores inscritos presentes... tem. Tá. Eu só queria fazer um manifesto de voto de aplauso, se o senhor me permitir, mais um minutinho. Só para que o Brasil saiba, né, que a equipe... Obrigado, senhor presidente. Quero que o Brasil saiba que a equipe Tupitec, da Seção de Engenharia Nuclear do Instituto Militar de Engenharia, IME, pela conquista histórica do primeiro lugar no Global Hackathon 2025, que foi realizado em Moscou alguns dias atrás, durante a World Atomic Week, Semana Mundial Atômica, evento que celebrou 80 anos da indústria nuclear russa. O feito é inédito, senhor presidente, e de profundo significado para o Brasil. Por isso, eu quero, o texto é um pouco longo, como eu tenho poucos segundos, eu quero pedir aos colegas senadores para, junto comigo, estou apresentando um voto de aplauso, reconhecer que essa conquista não se limita ao êxito acadêmico de um grupo de estudantes, mas representa um marco no fortalecimento da ciência nacional, incentivo à inovação tecnológica e no posicionamento do Brasil. No incentivo à inovação tecnológica e no posicionamento do Brasil como ator relevante no cenário internacional de pesquisa nuclear no desenvolvimento sustentável da energia atômica. Major Diógenes Creus, Capitão Adriel Fadul, Larissa de Sá, Leonardo Zorteia e Marcela Rabelo. Eu, enquanto senador, representante do Senado Federal Brasileiro, quero parabenizar o Instituto Militar de Engenharia pela grande conquista na Feira Russa de Energia Atômica. Parabéns! Temos muito orgulho de vocês. Vocês foram em primeiro lugar, colocaram a bandeira do Brasil no mais alto pódio de reconhecimento da ciência, da tecnologia, do estudo e da aplicação diária de vocês sobre esse tema tão importante que é a energia nuclear. Muito obrigado. Obrigado, senador. Com a palavra agora o senador Alan Rick por 10 minutos, nós já estamos atrasados para o início da ordem do dia. Senhor presidente,
Jorge Seif, demais que nos acompanham. Hoje eu volto a esta tribuna não apenas para defender uma lei, mas um princípio: o direito de cada brasileiro ter comida no prato. Aprovamos nesta casa, com ampla maioria, o projeto de lei 2.874 de 2019, que foi transformado na Lei 15.224 de 2025. Uma conquista histórica que cria a Política Nacional de Combate à Perda e ao Desperdício de Alimentos. Também aprovamos a Lei 15.227 de 2025, que garante o socorro alimentar imediato em situações de calamidade. Projeto de nossa autoria. São vitórias que mostram o que o povo e o que o parlamento são capazes de fazer quando olham para a vida real dos brasileiros que passam fome. Mas precisamos dar um passo a mais. O veto presidencial anunciado ontem, que retirou da lei o incentivo fiscal, que aumentava de 2% para 5% o limite de dedução sobre a contribuição do lucro líquido para as empresas que doam alimentos, esta medida, este veto, é um ponto que precisamos corrigir. O limite de 2%, em vigor há 30 anos, se tornou insuficiente. Na prática, ele só permite que grandes corporações façam doações significativas sem ultrapassar o teto permitido pela lei. Mas nem isso estava acontecendo. Pequenas e médias empresas que também querem doar ficam travadas por uma barreira legal e tributária. O resultado é que toneladas de alimentos, mais exatamente, cerca de 46 milhões de toneladas de alimentos no Brasil, todos os anos, continuam indo para o lixo, quando poderiam estar na mesa de milhões de brasileiros, especificamente 21 milhões de brasileiros que têm algum nível de insegurança alimentar. 4 milhões em insegurança grave, senador Humberto Costa, como nas cidades de Manari, Jataúba, Calçado, lá no interior, no agreste do seu Pernambuco, como nas cidades de Uiramutã, Alto Alegre, outros municípios de Roraima, senador Chico Rodrigues, como nos municípios de Entre Rios, Calmon, Santa Terezinha, Sangão, lá em Santa Catarina, senador Jorge Seif, e como nos municípios acreanos, no nosso interior, nos isolados, como Santa Rosa, como Marechal Taumaturgo, como Porto Walter, como Jordão e tantos outros municípios acreanos, onde uma parcela significativa da população, e até mesmo nas capitais, nos bairros pobres, sofrem com alguma carência alimentar. Portanto, não estamos falando de beneficiar empresas aqui, estamos falando de comida na mesa de brasileiros que passam fome. A pequena renúncia fiscal será revertida num grande alcance social, de levar comida para estes brasileiros. E nós não tínhamos até então uma lei clara, segura, com transparência, que adotasse regras de boas práticas, como o selo doador de alimentos, que estabelece uma regra, senador Humberto Costa, para as empresas, que está na lei, doarem apenas alimentos adequados ao consumo dentro do prazo de validade, que estejam especialmente garantidas, com controle inclusive de profissionais como nutricionistas, que aferirão a qualidade desse alimento doado. Então, ao ampliar a renúncia fiscal mínima, e que está debaixo de um teto, para apenas 5%, para as instituições, os supermercados, as distribuidoras, as grandes feiras que doarem alimentos, nós estaremos incentivando definitivamente uma política nacional de doação de alimentos que até hoje nós não tínhamos. Nós tínhamos programas, nós tínhamos ideias, mas não tínhamos uma política nacional de combate ao desperdício e de incentivo à doação de alimentos. Agora nós temos, mas ela foi ferida de morte por este veto. Por isso eu conclamo aos senadores, precisamos nos unir para derrubar o veto que prejudica uma lei que nasceu para dar dignidade a milhões de brasileiros, que nasceu para incentivar a doação e não o desperdício de alimentos. Caros amigos, o custo fiscal, como eu disse, é mínimo, mas o impacto social é gigantesco. Cada quilo de comida doado é um prato que não ficará vazio. O veto alegou razões técnicas, mas a fome não se mede em planilhas, a fome não se mede em cálculos, a fome não pode esperar pela burocracia ou por decisões de quem está no escritório, no ar-condicionado, enquanto milhões passam fome. Eu venho da Amazônia do Acre, onde eu sei o que é ver comunidades inteiras isoladas
e que sofrem com as cheias de todos os anos dos nossos rios, ou com as secas cada vez mais constantes. Comunidades que veem o alimento se perdendo na beira da estrada, enquanto famílias não têm o que comer. Isso não pode continuar. Por isso eu faço um apelo. Vamos nos unir e vamos derrubar este veto. Vamos mostrar que o Senado não aceita conviver com o absurdo da fome diante do excesso de desperdício no Brasil. O Brasil precisa ter coragem para afirmar que a única renúncia que não podemos aceitar é a renúncia da dignidade do nosso povo. Derrubar este veto é mais do que corrigir uma lei, é salvar vidas, é honrar o mandato que cada um de nós recebeu. É dizer com clareza que este Senado, aqui, nesta casa, a fome não tem vez. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Alan Rick. Com a palavra, o senador Chico Rodrigues, último inscrito antes do início da ordem do dia, para uma comunicação inadiável. Vossa Excelência tem 5 minutos. E aí? Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, venho a essa tribuna hoje para ressaltar a importância do projeto de lei complementar 185 de 2024, que trata da aposentadoria especial para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Esses profissionais são a linha de frente da atenção básica à saúde em nosso país, responsáveis por visitar, acompanhar e cuidar de famílias de todas as regiões, desde os centros urbanos até as localidades mais remotas. O Brasil é um país de dimensão continental, com biomas distintos e desafios logísticos imensos. A abrangência territorial dos nossos agentes comunitários é gigantesca e é necessário reconhecer quão difícil é para esses profissionais realizar no cotidiano o seu trabalho. No estado de Roraima, que assim como grande parte da Amazônia possui um território amplo e comunidades dispersas, essa realidade se torna ainda mais notória. Muitas dessas comunidades são indígenas, remotas, acessíveis apenas por trilhas ou pequenos rios. Os agentes comunitários não apenas visitam essas comunidades, como também fazem um trabalho fundamental de mediação, levando conhecimento em saúde, prevenção de doenças e acompanhamento permanente de toda essa população. As jornadas de trabalho desses profissionais frequentemente envolvem longas viagens em condições adversas, enfrentando limitações de transporte, clima e infraestrutura. Essa realidade impõe um desgaste físico e emocional que poucas outras categorias profissionais conhecem. É justo que a legislação reconheça essa dedicação e dê a esses servidores direitos como a aposentadoria especial, visando proteger seu bem-estar e dignidade após anos de prova e serviços prestados em condições árduas. O PLP 185 de 2020, Missão de Assuntos Sociais, representa um reconhecimento essencial. Ele estabelece que, observem, prestem atenção, eles estabelecem que homens possam se aposentar a partir dos 52 anos e mulheres a partir dos 50 anos. Seja exigido um tempo de 20 anos de esforço e serviços em suas funções. A aposentadoria tenha benefícios integrais, ou seja, com salário da ativa e reajustes de paridade. Outro item importante na conceituação dessa aposentadoria. Senhores senadores, senhoras senadoras, aqueles que nos assistem nesse momento, principalmente esses queridos servidores de todo o Brasil, que já são mais de 400 mil. Reconhecer o valor de vocês, seus desafios e a sua ação estratégica é essencial para a saúde pública brasileira. A aposentadoria especial para esses agentes é mais do que merecida. É uma questão de justiça social e valorização daqueles que diariamente levam saúde e cuidados a quem mais precisa, mesmo nos lugares mais distantes do Brasil. Portanto, conclamo esta Casa a aprovar essa importante medida que trará segurança e dignidade a essa classe indispensável para a proteção da saúde e da nossa população. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, todos aqueles que nos assistem nesse momento no Brasil, o Senado da República, reconhecendo o trabalho valoroso desses profissionais que enfrentam tanto os agentes comunitários de saúde como os agentes de combate a endemias, reconhecendo o seu trabalho dedicado diuturnamente.
será, se Deus quiser, vitoriosa nesta aprovação. E nós teremos essa categoria realmente alcançada por uma aposentadoria especial justa, senhor presidente. Era esse registro que eu gostaria de fazer nesta tarde. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, senador Chico Rodrigues. De imediato, vamos iniciar a ordem do dia. Encerrado o período do expediente, declaro aberta a ordem do dia. Vamos iniciar com a posse do suplente, o senador José Esteves de Lacerda Filho. Há sobre a mesa os requerimentos números 592 e 593 de 2025 da senadora Margarete Busetti, de licença saúde, no dia 1º de outubro de 2025, e de licença particular no período de 2 de outubro a 29 de janeiro de 2026, totalizando 121 dias. Em votação, os requerimentos. As senadoras e os senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Senador José Esteves de Lacerda Filho. Encontra-se na casa o senhor José Esteves de Lacerda Filho, segundo suplente do senador Carlos Fávaro, da representação do Estado de Mato Grosso, convocado em virtude de licença. Sua Excelência encaminhou à mesa o original do diploma, que será publicado na forma regimental, e demais documentos exigidos por lei. Designo comissão formada pelos senhores senadores Otto Alencar, Francisco Rodrigues e Isalci Lucas, para que possam conduzir Sua Excelência ao plenário, a fim de prestar o compromisso regimental. Ele vem aqui em cima, é? Presidente. Alberto. O senhor vai prestar um compromisso aqui, senador. Solicito que todos fiquem em posição de respeito para que o senhor José Esteves de Lacerda Filho preste o compromisso regimental. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Declaro empossado no mandato de senador da República o nobre senhor José Esteves de Lacerda Filho, que a partir deste momento passa a participar dos trabalhos da Casa, adotando o nome parlamentar José Lacerda, integrando a bancada do Partido Social Democrático. Ele vai usar a palavra? Peço a todos que se sentem. Não vai não, né? Não. Item 1 da pauta, sai da pauta por demanda do seu relator. Item 2, projeto de decreto legislativo, número 394, de 2024, de iniciativa da representação brasileira no Parlamento do Mercosul, que aprova o texto do Acordo Marco do Mercosul de reconhecimento recíproco e outorga de matrículas para o exercício profissional temporário da agrimensura, agronomia, arquitetura, geologia e engenharia, assinado em Montevidéu em 6 de julho de 2022. Parecer favorável número 66 de 2025 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Relator, senador Nelsinho Tradi. Passamos à discussão da matéria. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único, nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à promulgação. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Presidente. Senador Otto. Presidente, na liderança do PSD, eu quero fazer a saudação
ao nosso senador Zé Esteves, representante do Estado do Mato Grosso. O seu irmão, que já foi senador, está conosco. Ele está na vaga que era ocupada recentemente pela senadora Margarete Busetti, e do nosso ministro Carlos Fávaro, que está no Ministério da Agricultura e, de alguma forma, exerce um trabalho eficiente em favor da agricultura do Brasil. E esse estado, o estado do Mato Grosso, é um estado que tem contribuído muito para o Brasil, sobretudo na área da agricultura, na área da pecuária, contribuindo muito para a balança comercial. Portanto, o nosso novo senador do PSD é bem-vindo, estaremos ao lado dele para contribuir em todas as iniciativas que ele vem a propor nesse período que ele vai representar o Mato Grosso na suplência do nobre senador Carlos Fávaro, hoje ministro da Agricultura, senhor presidente. Obrigado, senador Otto Alencar. Nós já demos aqui as boas-vindas ao ilustre senador José Lacerda. Esteves, não, é Lacerda, o nome parlamentar é José Lacerda. Seja bem-vindo. Com a palavra, o líder do governo, nosso senador Rogério Carvalho. Senhor presidente, eu quero também dar as boas-vindas ao senador José Lacerda, que aqui ocupa o lugar, neste momento, do senador Carlos Fávaro, ou seja, ele é suplente do senador Carlos Fávaro, e que agora nos dá a honra da sua convivência, e esperamos aqui com ele desenvolver um trabalho que faça história para ele e para o Senado da República. Por isso, senador José Lacerda, parabéns e seja bem-vindo ao Senado Federal. Obrigado, senhor presidente. Item 3 da pauta, projeto de decreto legislativo número 204 de 2021, de iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, que aprova o texto do Tratado sobre Extradição entre a República Federativa do Brasil e os Emirados Árabes Unidos, assinado em Brasília em 15 de março de 2019. Parecer favorável número 71 de 2025, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, relator, senador Sérgio Moro. Passamos à discussão da matéria. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à promulgação. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Senador Otto Alencar. Senhor presidente, foi aprovado nas comissões um projeto que eu julgo da maior importância, sobretudo para esse momento em que o Congresso Nacional está com a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para elucidar os crimes contra os aposentados, a CPMI, que está em curso. E eu fui relator de um projeto que é próprio para esse momento, até para inibir essas atividades criminosas contra os aposentados. Foi aprovado, está pronto para ser votado no plenário do Senado Federal. Falei hoje com o senador presidente Davi Alcolumbre. É o projeto número 4089 de 2023, que passa a exigir de todos aqueles idosos que vão tomar os créditos consignados a identificação pela biometria e também identificação facial. Está pronto esse projeto, eu acho importante, até porque, na maioria das vezes, os cartões desses aposentados são subtraídos e são levados para tomar crédito consignado, sem até o conhecimento dessas pessoas aposentadas, idosas, inclusive do benefício de prestação continuada, todos esses que tiveram esses problemas agora, que foram criminosamente traídos, né, e lesionados nos seus recursos, poucos recursos que eles têm nas suas aposentadorias. Portanto, esse projeto que eu julgo da maior importância, até para inibir esse tipo de ação criminosa, está pronto para votar. Pediria a Vossa Excelência, se for possível, e com a sua concordância, senador Humberto Costa, que pudesse colocar esse projeto para apreciação hoje do plenário do Senado Federal, já que ele foi aprovado nas comissões correlatas aqui no Senado Federal. Pois não, senador Otto, nós vamos avaliar aqui a inclusão na pauta. Item 4,
Projeto de Decreto Legislativo número 234 de 2021, de iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, que aprova o texto do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e o Reino do Marrocos, assinado em Brasília em 13 de junho de 2019. Parecer favorável número 73 de 2025 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Relator, senador Sérgio Moro. Passamos à discussão da matéria. Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à promulgação. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Projeto de Lei do Senado número 528 de 2015, do senador Romário, que altera a Lei número 9.504 de 30 de setembro de 1997, para dispor sobre o uso de panfletos em sistema Braille nas campanhas eleitorais dos candidatos aos cargos majoritários. Pareceres número 132 de 2025, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Relator, senador Benedito de Lira. Relator ad hoc, senadora Ângela Portela. Favorável ao projeto com emenda número 1 que apresenta. Número 43 de 2025, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Relator, senador Eduardo Braga. Relator ad hoc, senador Veneziano Vital do Rego. Favorável ao projeto e à emenda número 1, nos termos da emenda número 2, substitutivo que apresenta. Foi apresentado o recurso número 5 de 2025 para que a matéria seja apreciada pelo plenário e que será encaminhado à publicação. O projeto de lei do Senado número 528 de 2015 perde o caráter terminativo. Foi apresentado o requerimento 736 de 2025 de líderes que solicita urgência para a matéria. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passamos à discussão da matéria. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação da emenda número 2, substitutivo, que tem preferência regimental, nos termos do parecer da CCJ em turno único. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a emenda número 2, substitutivo, ficando prejudicados o projeto e a emenda de número 1. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação para o turno suplementar será publicado na forma regimental. Discussão do substitutivo em turno suplementar. Encerrada a discussão sem emendas, o substitutivo é dado como definitivamente adotado sem votação. A matéria vai à Câmara dos Deputados. O parecer da... Tá. É esse? Projeto de Lei 4089/2023, senador Otto, do deputado Edgar Muri, altera as leis número 10.820 de 2003, 14.509 de 2022, para dispor sobre a concessão de crédito consignado sem autorização do beneficiário, e a Lei número 10.741 de 2003, Estatuto da Pessoa Idosa, para caracterizar como prática discriminatória a conduta que especifica. Pareceres número 100, 2023, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Relator, senador Paulo Paim, favorável ao projeto. Número 4, de 2024, da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. Relator, senador Otto Alencar, favorável ao projeto. Número 38, de 2025, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Relator, senador Otto Alencar, favorável com as emendas números 1 a 5 que apresenta. Passamos à discussão da matéria. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto e das emendas em turno único, nos termos do parecer da CCJ. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto com as emendas números 1 a 5. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental.
Discussão da redação final. Encerrada a discussão. Em votação. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final. A matéria retorna à Câmara dos Deputados. Com a palavra a senadora Damares Alves. Presidente, hoje nós aprovamos na Comissão de Direitos Humanos o PL 4102 de 2024. É um PL que nasceu na Câmara e nós aprovamos o requerimento de urgência. A urgência está na mesa, a autora do projeto está conosco aqui. O relator foi o senador Everton e a gente gostaria de colocá-lo em extra pauta. As instituições estão esperando, é uma matéria de consenso, que a gente votasse ele hoje. Senadora Damares, esse projeto é da mais absoluta relevância. Foi muito importante ter tramitado com a presteza, a rapidez com que foi. Mas a nossa ordem do dia, ela é previamente acertada com o presidente Davi Alcolumbre. Além do mais, esses projetos de grande relevância social, o próprio presidente gostaria de fazer a sua votação. Então, eu peço um pouquinho de paciência que na terça-feira a gente possa fazer essa aprovação definitiva. Agradeço a compreensão de Vossa Excelência e da deputada Isa Arruda, que é autora, né? Que é a autora do projeto. Me comprometo de acertar com o presidente para que a gente possa votar na terça-feira. Tá bem? Tá bom, então, amigo. Eu disse, imagina a gente ter um projeto hoje no plenário com o presidente. Da pauta e vai formar desse período, aí ele vai ler. Ok. Obrigado. Só prorrogar os prazos da Comissão do Código Civil. Requerimento 725 de 2025, do senador Rodrigo Pacheco, que solicita a prorrogação até o quádruplo dos prazos previstos no artigo 374 do Regimento Interno do Senado Federal, relativos ao funcionamento da comissão temporária para examinar o projeto de lei número 4 de 2025. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Ficam prorrogados pelo quádruplo os prazos da comissão temporária para examinar o projeto de lei número 4 de 2025. Com a palavra, o senador Sérgio Moro para sua manifestação por 10 minutos. Presidente, pois não, Excelência. Se Vossa Excelência me permite, até a chegada do nosso colega senador Sérgio Moro à nossa tribuna, eu queria fazer um registro, agradecendo a atuação e a atenção dispensada pelo nosso presidente Marcelo Castro no dia de hoje, do senador Wellington Fagundes, relator da matéria, do senador Fernando Doeire, que fez a leitura ad hoc sobre a designação da presidência, que foi a aprovação de uma proposta que tenho por absoluta certeza que Vossa Excelência também, defensor que é do SUS, defensor de todos aqueles e de todas aquelas que integram-no, se posicionou favoravelmente e haverá, quando dá oportunidade de nos debruçarmos no colegiado, no plenário, de fazê-lo igualmente, que foi a aprovação do projeto de lei complementar que garante a aposentadoria especial para os nossos colegas de duas valiosas e valorosas categorias, os nossos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias. Sabe, Vossa Excelência, senador Sérgio Moro, e peço desculpas a Vossa Excelência, mas é bem rápido, apenas para fazer esse devido e justificado registro pelo alcance a mais de 400 mil pessoas, homens e mulheres, que se dedicam, que se doam, que se esforçam, que se sacrificam, muitas das vezes, que são aquelas e aqueles a quem as pessoas em situações mais vulneráveis, em momentos mais delicados, se dirigem. Então, o nosso agradecimento, 2 etapas foram superadas, a CAI e a CAIS, a próxima será exatamente o plenário, mas eu não poderia deixar de registrar o agradecimento a todos os senadores que unanimemente aprovaram o relatório do senador Wellington Fagundes. Muito obrigado, senador presidente. Com a palavra o senador Sérgio Moro. Muito obrigado, presidente. Colegas senadores, senadoras, eu vim hoje para celebrar uma decisão tomada pela Justiça do meu estado do Paraná, e é uma vitória da liberdade de expressão. Também uma vitória da justiça, mas, acima de tudo, garantida a liberdade de expressão e opinião e de crítica de todo cidadão. Me refiro aqui especificamente à absolvição, no mérito, do delegado Kaique, um valoroso agente da Polícia Civil do Estado do Paraná, que foi também por 2 mandatos prefeito da cidade de Paranavaí. Ocorre que em 2022, durante um evento eleitoral, já no segundo turno, ele não era candidato naquela ocasião, mas houve um evento no qual alguém
vestido com a roupa de presidiário, ingressou no palco e houve uma simulação de prisão desse indivíduo e uma indicação de que esse indivíduo representaria o então candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o delegado Kaique teria então ali, naquele episódio, indicado que se trataria de um ladrão, alguém que cometeu crimes. Nós podemos discutir esse fato, mas vamos aqui reconhecer que houve uma condenação em 3 instâncias do presidente Lula, depois houve anulação das condenações, não disputamos essa questão, mas uma anulação por questões meramente formais, em relação às quais até eu respeitosamente discordo. Entendo que, no fundo, houve sim uma anulação por questões políticas. Mas, em decorrência desse episódio, no qual, aliás, o ex-presidente Lula nunca foi declarado inocente pelos tribunais, mas em decorrência desse episódio, o delegado Kaique foi denunciado pelo crime de difamação eleitoral, pelo Ministério Público, lá no estado do Paraná. E se defendeu na justiça, primeiro questionando os próprios fatos narrados na denúncia, mas igualmente fazendo uma defesa veemente da liberdade de expressão. Se houve uma condenação em 3 instâncias do presidente Lula por crimes de corrupção e lavagem, no caso da Petrobras, se houve também escândalos no passado do governo Lula, como o caso Mensalão, é aberto ao debate essa caracterização e tem argumentos para ambos os lados. Mas o fato é que não houve jamais uma declaração dos nossos tribunais declarando a inocência do presidente Lula nesses episódios. Então, estando este fato dentro do âmbito da disputa, do debate político do nosso tempo, é evidente que é de todo desarrazoado, de todo arbitrário, denunciar um cidadão que simplesmente utilizou a sua liberdade de expressão e colocou a sua opinião, entendendo sim que Lula é responsável por aqueles crimes. Pode-se sim redarguir, pode-se sim contra-argumentar, mas jamais utilizar o mecanismo da justiça para buscar o cerceamento do debate público, para buscar o cerceamento do debate político em relação a esse fato. Quando o delegado Kaique me relatou que tinha sido denunciado, de pronto entendi que a medida era injusta e arbitrária e me ofereci para figurar como testemunha no processo, testemunha de defesa. E dito e feito, me desloquei à cidade de Paranavaí, na audiência, para relatar ao juiz e ao promotor, acima de tudo, a defesa da liberdade de expressão, a defesa das pessoas expressarem o seu pensamento sem qualquer espécie de censura ou sem qualquer espécie de coerção ou coação indevida. Passado algum tempo, para minha surpresa positiva, houve o proferimento da sentença de absolvição. Então o delegado Kaique foi declarado inocente, não se entendeu presente ali um crime de difamação eleitoral e, igualmente, uma grata surpresa o fato de não ter havido uma apelação da parte do Ministério Público, que reconheceu o desacerto da denúncia, que reconheceu que a denúncia foi, então, precipitada e que não caberia acusá-lo, o delegado Kaique, por difamação eleitoral, apenas por ter expressado a sua opinião de que Lula teria cometido aqueles crimes relacionados ao roubo da Petrobras. Isso está aberto à história, está aberto ao debate e não podemos ter cerceado esse tipo de discussão. Uma grande vitória do nosso tempo para a liberdade de expressão, infelizmente, muitas vezes, sendo aqui restringida excessivamente por decisões judiciais com as quais nós não concordamos. O debate sobre assuntos públicos tem que ser livre e ele pode ser veemente e ele pode ser desagradável, sim, às autoridades constituídas. Claro que não defendo qualquer espécie de ofensa ou de agressão ou qualquer espécie ainda mais de violência física, mas o debate sim tem que ser livre e sem restrições. A liberdade de expressão é um direito não só fundamental para o desenvolvimento da personalidade humana, mas igualmente é essencial para o bom funcionamento da democracia. Então, é uma data para nós comemorarmos por conta da absolvição do delegado Kaique e, mais do que isso, pela vitória da liberdade de expressão e do amplo debate público. Obrigado, senador Sérgio Moro. Presidente, pela ordem, rapidamente. Pela ordem, Sua Excelência, senador Eduardo Girão. O senador Humberto vai ocupar a tribuna? Vai ocupar a tribuna. Enquanto ele vai, eu vou fazer um rápido pela ordem aqui. Pois não. Por uma questão humanitária urgente, senhor presidente. Eu quero fazer esse apelo a essa casa, porque é algo que toca profundamente a alma e o coração
do cidadão. Trata-se do caso da brasileira Fabíola da Costa, que está internada nos Estados Unidos após sofrer um mal súbito. Sua família, em profunda aflição, não possui recursos para permanecer no exterior, tampouco para trazer Fabíola de volta ao Brasil para dar continuidade ao inadiável tratamento, um problema grave, doença que ela tem há muito tempo. Não podemos esperar que uma tragédia se concretize para agirmos. Por isso, faço um apelo direto ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil, no sentido de que o Itamaraty adote providências imediatas para custear o translado de Fabíola da Costa ao Brasil, antes que seja tarde demais. É uma legítima questão de solidariedade e defesa da vida humana, senhor presidente. Muito obrigado. Nada de que, senador Eduardo Girão, até por força que o assunto trazido por Vossa Excelência é plenamente compreensível e acolhido por todos nós, o seu apelo dirigido ao Itamaraty. Pela ordem, senhor presidente. Senador, nosso querido senador Nelsinho Trade, presidente da nossa Comissão de Relações Exteriores, em seguida já está à tribuna o nosso vice-presidente Humberto Costa, que falará como próximo inscrito. Senador Nelsinho. Agradeço primeiramente ao senador Humberto Costa por ceder a sua vez, mas nós estamos aqui com o engenheiro Vinícius Marquesi, presidente do Confeia. Estamos aqui também com Lamartine, presidente do CREA de Goiás, com Marcos Gervásio, do CREA de Minas, com a Nayara, e quero aqui cumprimentar a Vânia Mello, presidente do CREA do Mato Grosso do Sul. Recém foi aprovado, no plenário dessa casa, um acordo de cooperação entre os países do Mercosul para a atuação dos engenheiros nesse âmbito. É muito importante isso para estados que têm países de fronteira. O meu, particularmente, Mato Grosso do Sul, tem o Paraguai e a Bolívia. Isso vai desburocratizar, vai otimizar, vai fazer com que a atividade deles possa ser cada vez mais propositiva e a do lado de lá também. Não existe nada que separe uma fronteira da outra, a não ser se atravessar uma rua. Então, foi muito bem engenhado essa iniciativa, muito bem liderada pelo presidente Vinícius, e eu quero aqui louvar toda a categoria, dizendo que o Senado da República coroa com a chave de ouro essa tramitação. Passou nas relações exteriores, agora passou no plenário e quis o destino e a sorte que nós estamos de frente ao presidente dos parlamentos do Mercosul, na tribuna, que é o senador Humberto Costa, que com certeza na próxima semana vai levar esse assunto no âmbito do plenário. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado, senador Nelsinho, e nossos cumprimentos pelas suas iniciativas. Senador Humberto, por gentileza. Presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, público que nos acompanha pelos serviços de comunicação do Senado e nos segue pelas redes sociais. A Câmara dos Deputados, senhor presidente, pode fazer deste 1º de outubro um dia histórico. Tem a oportunidade de finalmente se livrar de pautas tóxicas com as quais vem se envolvendo, como aumento do número de deputados, PEC da blindagem, anistia para golpistas, enfim, e trabalhar em favor do Brasil. Votar projetos que verdadeiramente interessam aos brasileiros e não aos interesses escusos de grupos políticos. Na tarde dessa quarta-feira, aquela casa deve votar o projeto enviado pelo presidente Lula a este Congresso Nacional, que zera o imposto de renda para quem ganha até R$5.000, reduz a alíquota para quem ganha de R$5.000 a R$7.350 e faz justiça tributária e social quando taxa minimamente os super ricos para financiar essas isenções. Um imposto mínimo de até 10% sobre a renda alta. Nessa equação, 141 mil contribuintes financiarão o benefício a outros 20 milhões de brasileiros. E são 141 mil contribuintes que têm boa parte de seus rendimentos isentos e recolhem, em média, uma alíquota efetiva de 2,5%, enquanto profissionais como policiais, por exemplo, pagam 9,8% e professores 9,6%. Aí, senhores, Humberto Costa, do PT, com sua política demagoga, né? E nós, como um canal de direita, eu vejo aqui nas denúncias, principalmente dos parlamentares da direita que subiram nessa tribuna hoje, uma triste comprovação de tudo que a gente sempre alertou. Um Estado inchado, gerido por políticas populistas e uma crônica incapacidade de gestão. E isso culmina nesse colapso que hoje está assolando o Brasil. Então, essa não é uma crise isolada. É o retrato do projeto de poder da esquerda que há anos privilegia maquiar estatísticas em detrimento de oferecer serviços de qualidade para a população.
Esse modelo de terceirização desenfreada e a gestão política da saúde que desvia os recursos e asfixia a iniciativa privada, isso criou esse cenário dantesco onde crianças e idosos são as verdadeiras vítimas. É a materialização do descaso estatal, onde bilhões são sonegados da população para sustentar as estruturas corruptas e os cabides de emprego. Enquanto isso, o cidadão, o trabalhador que paga impostos extorsivos, ele é deixado à própria sorte em corredores superlotados. E essa estratégia anunciada hoje, essa estratégia exige mais do que pronunciamentos, exige uma intervenção firme. Exige a cassação desses gestores incompetentes de esquerda. Exige a implementação urgente de modelos de gestão privada e accountability real e o fim do apadrinhamento político. O povo cearense, todo o povo brasileiro merece o básico. Saúde, segurança, dignidade, educação. São pilares que só serão restaurados quando a gente romper com esse círculo perverso de demagogia e má gestão que a esquerda insiste em defender. E assim como esse Estado inchado e ineficiente asfixia o potencial do cidadão, deixa o povo brasileiro refém dessas estruturas falidas, a economia tradicional também prende você em um sistema que não te reconhece, que não reconhece seu mérito, não reconhece o seu esforço. Enquanto você está aí, você se desdobra para chegar no fim do mês, para pagar as contas, né? Às vezes sobrevivendo só com uma aposentadoria. Eu sei, a minha mãe é aposentada, eu sei como é. E eu ensinei um método que a elite digital monopolizava, que eram as oportunidades de lucro da nova economia. E a inteligência artificial veio para quebrar esse monopólio e democratizou a ferramenta mais poderosa do século XXI. Você tendo ela nas suas mãos, você vai revolucionar o teu financeiro. Você não vai depender do INSS. O INSS vai virar dinheiro de bala para você. Estou falando aqui de você criar conteúdo com inteligência artificial com o teu celular mesmo. Com as novas tecnologias hoje isso é possível. E eu fiz um treinamento específico para isso, que é o Mestres da Monetização com Inteligência Artificial. Caso você não saiba, eu tenho 11 canais. O YouTube, o Facebook e o TikTok nos pagam para postar vídeo, só para postar vídeo. Quando na sua vida que você imaginou que você poderia fazer um vídeo no teu celular, postar e receber para isso? Hoje, isso é uma realidade para mim e para centenas de alunos que eu já ajudei aqui nesse canal. E se você dominar a produção de vídeos de alto engajamento, você consegue gerar uma renda no mínimo de 2.000 a 10.000 a mais de renda extra para você. Isso não é uma intervenção federal, isso daí é uma intervenção pessoal sua contra a crise financeira. É a sua libertação desse sistema que não te valoriza. Eu sei que você não é de esquerda, eu sei que você não é mimizento, e é por isso que você vai clicar no link aqui embaixo, primeiro link do comentário fixado, para começar a construir essas novas fontes de renda comigo. Eu vou te ajudar, vou te mostrar o passo a passo. Você vai criar sua independência, vai fazer novas fontes de renda. Clica no primeiro link do comentário fixado para você ter acesso a esse método. Tem um vídeo de 5 minutos, depois clique em eu quero, preenche seus dados e entre no nosso treinamento.